Baker Mayfield é quarterback do Carolina Panthers. Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para um podcast Cara dos Esportes emergencial, uma dobradinha podcast Cara dos Esportes com podcast Cara dos Esportes Notícias, né, que é um feed exclusivo para apoiadores, programas 3 vezes por semana, só com notícias da NFL para manter você informado. Link tá na descrição com todos os planos do programa de apoiadores. Tem plano começando por R$10 por mês. Você pode pagar por Pix, por PicPay. Tem desconto para quem se associar por Pix. Então não deixe de apoiar o podcast. Você tem acesso a esse feed e outros tipos de benefícios. Mas vamos falar dessa troca que a gente já tá especulando há tanto tempo, há tantos meses. O Baker Mayfield foi enviado ao Carolina Panthers. Em troca, o Cleveland Browns receberá uma escolha de 5ª ou 4ª rodada em 2024. Depende do número de snaps do Baker Mayfield para definir se vai para 5ª, se vai para 4ª rodada, né? Quanto mais snaps. A gente não tem ainda o número exato, né? Mas quanto mais tempo em campo o Baker Mayfield estiver, provavelmente vai ajudar essa escolha a tornar uma 4ª rodada. Tem a questão do salário do Baker Mayfield também. Ele receberia $19 milhões em 2022. O último ano do contrato dele, né, de 5 anos de contrato. Era um ponto que tava pegando ali entre Panthers e Seahawks também, que era outro time que mostrou interesse no Baker Mayfield, mas teve a seguinte divisão. O Cleveland Browns vai arcar com $10,5 milhões em 2022, o Carolina Panthers vai arcar com $5 milhões e o Baker Mayfield aceitou um corte de $3,5 milhões. Eu quero falar do lado do Carolina Panthers e do Cleveland Browns dessa troca, mas antes eu queria falar do Baker Mayfield em si, né? Porque a gente fica muito com a última impressão do jogador, né? A última vez que a gente viu ele em campo. E às vezes isso é injusto, né? Porque o cara tem uma carreira de 4 anos já na NFL, né? Vamos começar em 2018. Ele foi a primeira escolha geral do draft. Uma primeira escolha que foi surpresa. A maioria das pessoas não esperavam. E foi só no dia do draft que começaram a sair notícias sólidas de que poderia ser o Baker Mayfield. A gente falava muito de Sam Darnold ou Josh Allen naquela época. E ele foi muito bem como calouro. Eu separei 2 estatísticas aqui que eu acho que ilustram bem o desempenho dos quarterbacks. A primeira é uma do Ben Baldwin, que é um especialista em analytics, escreve no The Athletic. Ele faz uma nota composta com o desempenho do jogador em EPA por jogada. EPA é uma estatística avançada que mede quanto que o quarterback adiciona ou tira na expectativa de pontos de uma campanha, né? Cada snap ele adiciona um pouquinho, tira um pouquinho, adiciona muito, tira um pouco. É uma estatística que é um pouco abstrata, eu sei que é um pouco abstrata, mas se você pega o ranking de EPA e ranking de desempenho de time, ela se alinha muito bem. E ele compõe o EPA com CPOE, que é índice de passes completados acima da expectativa. Pega cada passe do quarterback, dependendo da situação, distância e tudo mais, qual a expectativa desse passe ser completado ao redor da liga. Então você pega se o jogador completou passe acima da expectativa ou abaixo da expectativa. A outra estatística que eu peguei foi o QBR, que é o rating da ESPN, né? Tem um rating tradicional que vai até 158,3, né? E tem esse QBR da ESPN que eu gosto um pouquinho mais. Então, pegando esses 2 critérios. Em 2018, com o Hugh Jackson ainda, o Baker Mayfield foi 16º em EPA e CPOE, 23º em QBR. Sai o Hugh Jackson em 2018, Freddie Kitchens é promovido ao cargo. Baker Mayfield tem um péssimo ano. Em 2019, ele foi 23º em EPA e CPOE, 19º em QBR. 2020, chega o Kevin Stefanski, que era coordenador ofensivo do Minnesota Vikings, e não é coincidência que o Baker Mayfield tem o melhor ano da carreira dele. Ele foi 9º em EPA e CPOE, 10º em QBR. 2021, o Baker Mayfield cai para 23º em EPA e CPOE, 27º em QBR. Péssimo ano, certo, mas é um pouco subestimado, e eu subestimo também, o tamanho do esforço do Baker Mayfield para jogar lesionado. O Baker Mayfield sofreu uma lesão no ombro direito, ele jogou no sacrifício boa parte do ano, e era um time que tinha aspirações a playoffs, a competir de verdade, ele se esforçou e acabou jogando muito mal, mas ele estava muito limitado fisicamente. Se ele senta no banco e fala, não tenho condições de jogar, me coloca na injury reserve, 2022 eu volto,
o valor dele seria muito mais alto nesse momento. Então a gente tá penalizando ele por ele ter se esforçado. Eu até vi uma entrevista recentemente do Julian Edelman, que durante a suspensão do Brady no Deflategate, no quarto jogo da suspensão, o Jimmy Garoppolo não quis jogar porque ele disse que estava lesionado, e quem foi pro sacrifício foi o Jacoby Brissett. E parece que os jogadores dos Patriots não gostaram do Jimmy Garoppolo não ter jogado, acharam que ele não se esforçou e tal. Mas se o Jimmy Garoppolo joga e joga mal aquele jogo, talvez ele não seria trocado para o 49ers, e não receberia aquele contrato que ele recebeu. Então o Jimmy Garoppolo tomou uma decisão que ajudou ele. O Baker Mayfield quis ajudar o time e agora ele tá nesse limbo. No Carolina Panthers, eu não acredito que ele vai recuperar a forma de 2020, porque os Panthers não oferecem a mesma estrutura que os Browns ofereciam em 2020, né? Em 2020, o corpo de wide receivers era limitado, mas era uma linha ofensiva muito boa, e era um head coach no Kevin Stefanski que traz um esquema muito bom. Ele ajuda o quarterback, ele dá muitos passes fáceis, ele coloca o quarterback muito em play action, que ajuda o quarterback, e isso ele não vai ter nos Panthers. A linha ofensiva tá em reconstrução, mas não é boa. O corpo de skill positions é ok. O head coach é péssimo, Matt Rule, não confio nele. O coordenador ofensivo é o Ben McAdoo, que era head coach do New York Giants, fracassou como head coach do New York Giants. Então, eu não acredito que ele retoma a forma de 2020, mas pode ter ali encontrar um meio termo entre 2020 e 2021, que já seria um quarterback muito melhor que o Sam Darnold. Na semana passada eu postei o meu ranking dos 32 quarterbacks titulares entrando em 2022. Recomendo que vocês escutem o programa ou assistem no YouTube, porque modéstia à parte ficou bem legal. Mesmo que você discorde de algumas escolhas, foi um trabalho bem grande que acho que vai ser proveitoso para vocês escutarem. Um dos apoiadores, que é o José, ele me perguntou: Gabriel, onde é que você colocaria o Baker Mayfield nesse ranking? E eu fui lá e olhei, e eu cheguei à conclusão que eu colocaria o Baker Mayfield em 23º. Logo à frente do Daniel Jones e logo atrás do Carson Wentz, na categoria quarterbacks que limitam o teto do seu time. E eu acho que o Baker Mayfield, não que esse time dos Panthers tenha um teto muito alto, mas ele não é um cara que vai maximizar esse time dos Panthers. Então por isso eu colocaria ele nessa categoria. Alerta de spoiler: o Sam Darnold era o meu último colocado no ranking. Então você tem, assim, você pode ter o Baker Mayfield mais em alta que eu, mais embaixo que eu, mas a gente tem que concordar que ele é um quarterback muito melhor do que o Sam Darnold. O Sam Darnold não tem mais condições de ser quarterback titular na NFL, e eu tenho minhas dúvidas se ele tem condição de ser um bom quarterback reserva. Acho que a gente já viu o suficiente do Sam Darnold, que é seguro dizer isso. Em 2021, eu fiz esse ranking lá no Globoesporte.com e eu coloquei o Baker Mayfield na 13ª colocação. Foi um pouco alto, eu reconheço que foi um pouco alto, mas na época não era um absurdo. Na época a gente viu o Baker Mayfield como um quarterback acima da média. Então se ele conseguisse aproximar do que ele foi em 2020, ele ajuda o Carolina Panthers. Porque assim, esse time não vai competir com o Sam Darnold, não vai competir com o Baker Mayfield. Mas você ter o 32º quarterback da NFL, você não consegue nem avaliar o resto do seu ataque. Porque você não consegue avaliar um wide receiver se você não tiver um quarterback minimamente capaz passando a bola para ele. Você não consegue avaliar a linha ofensiva, você não consegue avaliar o tight end, você não consegue avaliar o jogo terrestre. O Baker Mayfield saudável, você consegue ter um ataque funcional que você pelo menos pode ver, esse cara aqui a gente pode contar com ele para 2023. Esse cara aqui não é bom o suficiente. Então, você não joga a sua temporada toda no lixo. Você jogaria sua temporada no lixo com o Sam Darnold. E saiu notícias aí de, vai ter uma disputa ali entre Sam Darnold e Baker Mayfield. Esquece. Se tiver uma disputa real, se assim, não for uma coisa que os Panthers já definiram que o Sam Darnold vai ser o cara, o Baker Mayfield com a mão esquerda ele vai ganhar do Sam Darnold essa disputa. Agora, claro, se o Matt Rule já decidiu, não, vai ser o Sam Darnold, não importa o que aconteça, aí não tem o que o Baker Mayfield possa fazer. Mas se for uma disputa justa, o Baker ganha, de novo, com a mão esquerda de qualquer quarterback que tá no elenco do Carolina Panthers. O lado do Cleveland Browns, agora. Eles queimaram a ponte com o Baker Mayfield. E agora eles estão numa situação que não deu pra salvar o relacionamento com um quarterback. A gente
tá aí na expectativa de a qualquer momento ser anunciada uma suspensão do Deshaun Watson, que muito provável, diria que é quase certo que a gente não vai ver o Deshaun Watson em campo em 2022. E a equipe vai ter o Jacoby Brissett, que é um quarterback, é um bom reserva. Eu gosto dele como reserva, não gosto dele como quarterback titular. A gente já viu isso a gente já tem exemplo dele nos Colts, que ele teve, depois da aposentadoria do Andrew Luck, ele foi o titular. E ele mostrou que ele não é bom o suficiente. E é um pouco decepcionante para os Browns eles terem queimado a relação com o Baker dessa forma. Acho que franquias bem administradas não deixam esse tipo de coisa acontecer. E era importante para mim, sim. Tem uma diferença grande do Baker Mayfield pro Jacob Brissett. Acho que tudo bem, pode ter sido um lado que o Baker Mayfield falou para eles: eu não vou jogar, eu vou fazer greve se vocês tentarem me colocar para jogar, eu vou abrir mão do dinheiro. Pode ser uma situação que não deu para salvar, mas tinha que ter feito um esforço muito grande para manter o Baker Mayfield, porque você ainda poderia competir com o Baker Mayfield. Talvez não pelo Super Bowl, mas você poderia brigar pela divisão e de repente ganhar um jogo de playoff. E agora você tá numa situação com o Deshaun Watson que não adianta nem assim, a gente não quer competir mais ou menos, a gente quer ir pro tanking. Não tem tanking, porque todas as escolhas dos Browns são do Houston Texans agora, né? E você entrar na temporada com o Jacob Brissett, depois de você abrir mão do Baker Mayfield por nada, é muito complicado. E o Baker Mayfield, ele tá certo de não querer jogar pelo Cleveland Browns, né? Eles quiseram um quarterback que tá sendo acusado aí por abuso sexual por 26 mulheres. E faz sentido pro Baker Mayfield se sentir ofendido por isso. Claro, ele não jogou bem em 2021, não jogou, mas muito dessa queda de nível dele, como eu falei, foi por ele ter jogado no sacrifício. E os Browns mandam um caminhão de escolhas e dão um mega contrato pra um cara como o Deshaun Watson, que tá com essa questão legal fora de campo. Foi uma franquia que vinha numa reconstrução muito boa. E é meio que o gif, pra quem é fã de The Office vai lembrar, do Kevin Malone derrubando a panela de chili, né? Porque a sensação é que foi tudo por água abaixo nessa temporada, né? E você vai pagar um dinheiro absurdo, múltiplas escolhas pra um cara que não vai jogar em 2022. E é um cara que pode ser suspenso por tempo indeterminado. É muito complicado essa questão do Cleveland Browns, e eles não têm ninguém a culpar que não seja a franquia mesmo, né? Porque eles tomaram a decisão, eles vão falar, a gente não sabia dessas outras alegações e tal, não sei o quê, mas esses times da NFL estão todos avaliados na casa dos bilhões de dólares. Esses caras têm eles têm recursos infinitos. Esses caras, assim, se eles quiserem investigar, eles vão encontrar os podres. E os Browns não quiseram investigar. Os Browns ajudaram o Deshaun Watson, transformando o contrato dele, o salário dele, basicamente, o salário base dele é $1 milhão e o resto é tudo bônus salarial, porque aí se ele for suspenso, a suspensão vai contar do salário dele, que é uma parte mínima do que ele vai receber. Então, o Cleveland Browns não tem ninguém a culpar que não sejam eles mesmos. Gosto da troca pro Carolina Panthers, mas eu também não acho que vai ser muito mais do que um cara de 1 ano e ele vai estar no mercado de free agency em 2023. E eu acho que a gente tá chegando numa era de que ou você vai ter um quarterback que é claramente franchise quarterback, ou você vai ter um quarterback que você aposta no contrato de calouro, ou você vai ter esses journeymen. Eu não acho que a gente vai ver com tanta frequência mais aqueles contratos que seria um contrato de 30 milhões, 35 milhões atualmente, para um cara que não é um dos 10 melhores quarterbacks da NFL, não é um dos 12 melhores quarterbacks da NFL. Porque ele não te dá, ele te dá a vantagem financeira maior que tem é você ter um quarterback de ótimo nível jogando no contrato de calor. E aí depois você tem os caras como Mahomes, como o Josh Allen, como Aaron Rodgers, que recebem ali 40, 45 milhões de dólares, mas eles entregam em campo. Mas agora você pagar 30, 35 com um quarterback mediano não te ajuda em nada. E aí que entra os caras como o Baker Mayfield, como o James Winston, caras que o Teddy Bridgewater podem atuar num nível ok, abaixo de mediano,
mas por 10 milhões de dólares. Você prefere pagar 30 milhões de dólares no 14º melhor quarterback da NFL ou 12 milhões de dólares, 10 milhões de dólares no 20º melhor quarterback da NFL? Eu prefiro pagar 10 milhões no 20º, porque você tem mais dinheiro para investir e você não se amarra com esse quarterback. Você pode continuar procurando novos quarterbacks, você pode continuar procurando quarterbacks no draft. Então, eu acho que é essa área que o Baker Mayfield vai entrar. Dá para ele faturar muito dinheiro aí dessa forma. Mas, assim, eu achei que o Seahawks teria uma situação de ter um time um pouco mais competitivo com o Baker Mayfield do que o Carolina Panthers. Tem uma ótima dupla de wide receivers. Mas também é aquela coisa, né? Onde que vai te levar, né? E, assim, ele é muito melhor que o Drew Lock e que o Geno Smith. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas acho que decepciona um pouco eles não terem ido atrás do Baker. Até pelo preço que saiu aqui. Se pagar uma escolha de 4ª ou 5ª rodada e pagar 5 milhões de dólares no ano, eu acredito que o Seahawks deveria ter sido mais agressivo. Então eles vão mesmo pro ano com o Geno Smith e com o Drew Lock. Então é isso, pessoal. Chegou ao fim essa dobradinha aqui do Cara dos Esportes Notícias, podcast Cara dos Esportes Emergencial. Aliás, é um trio, né? Porque eu tô postando isso aqui também no YouTube pra vocês, quem se inscreve lá. Se você não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, curte os vídeos, que ajuda bastante. Então, o podcast volta nessa quinta-feira com um programa sobre NBA. Então, até lá. Tchau!